Um idoso alimentava um cachorro de rua todos os dias, até que um dia ele simplesmente não apareceu. O que aconteceu a seguir vai tocar seu coração de uma forma que você jamais imaginou. Antes de começar essa história emocionante que já fez milhares de pessoas chorarem, eu preciso saber: de qual cidade você está me assistindo agora? Deixa aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrever-se agora, porque você não vai querer perder histórias incríveis como essa. Ativa o sininho para ser notificado. Seu Antônio tinha 78 anos e uma rotina tão previsível quanto o nascer do sol. Todas as manhãs, às 6 horas em ponto, ele descia os degraus gastos de seu apartamento no terceiro andar do prédio antigo na Rua das Acácias, carregando uma sacola plástica azul desbotada. Dentro dela, sempre havia restos de comida da noite anterior, pão amanhecido que ele guardava propositalmente e, quando tinha sorte, alguns ossos com carne que pedia ao açougueiro da esquina. O destino era sempre o mesmo: a praça abandonada no fim da rua, onde a vegetação crescia selvagem entre bancos quebrados e um coreto que já não via música há décadas. Foi ali, 3 anos atrás, que ele encontrou o cachorro pela primeira vez. Era um vira-lata de porte médio, com pelagem caramelo suja e irregular, orelhas caídas e olhos castanhos que pareciam guardar histórias de abandono e solidão. O animal estava tão magro que era possível contar suas costelas, tremendo atrás de um arbusto enquanto vasculhava um monte de lixo em busca de algo comestível. Seu Antônio, que havia perdido a esposa 2 anos antes e vivia sozinho desde que o filho se mudou para o exterior, sentiu uma identificação imediata com aquela criatura esquecida pelo mundo. Naquele primeiro dia, ele apenas deixou a comida a uma distância segura e se afastou lentamente, observando de longe enquanto o cachorro, depois de muita hesitação, se aproximava cautelosamente e devorava tudo em questão de segundos. A fome era tanta que o animal nem sequer mastigava direito, engolindo pedaços grandes enquanto olhava nervosamente ao redor, como se esperasse que alguém roubasse sua refeição a qualquer momento. Aquilo partiu o coração do velho, que prometeu a si mesmo que voltaria no dia seguinte. E assim começou um ritual que se repetiria por mais de 1000 dias consecutivos. Pouco a pouco, o cachorro foi se acostumando com a presença de seu Antônio. Depois de semanas, já não fugia quando o via chegar. Em 1 mês, já comia da mão do idoso. Em 2 meses, permitia que o acariciasse. E em 3 meses, já o esperava no mesmo lugar todas as manhãs, abanando o rabo vigorosamente assim que reconhecia a figura curvada que descia a rua com sua sacola azul. O velho nunca lhe deu um nome oficialmente, mas mentalmente o chamava de Caramelo, por causa da cor de sua pelagem que, agora bem alimentado e limpo pela chuva, brilhava sob a luz do sol. Seu Antônio não tinha condições de levar o cachorro para casa. O prédio onde morava não permitia animais, e sua pequena aposentadoria mal cobria suas próprias despesas. Mas aqueles 15 minutos diários com Caramelo se tornaram a parte mais importante de sua rotina, o motivo pelo qual ele acordava todas as manhãs. Ele começou a cozinhar porções extras de arroz e feijão especialmente para o cachorro, a guardar todo pedaço de carne ou frango, e até mesmo a comprar ração quando conseguia economizar alguns trocados. Os vizinhos achavam estranho, alguns até criticavam, dizendo que era desperdício alimentar um vira-lata quando havia gente passando fome. Mas seu Antônio não ligava. Aquele cachorro havia se tornado sua família, seu propósito, sua razão para continuar. Com o passar do tempo, um vínculo profundo se formou entre homem e animal. Caramelo não apenas esperava pela comida, mas pela companhia. Ele se deitava aos pés do velho enquanto este se sentava no banco menos quebrado da praça, contando-lhe sobre seus dias solitários, sobre as memórias de sua esposa Dona Maria, sobre a saudade do filho que ligava apenas no Natal e no aniversário. O cachorro ouvia tudo com atenção, às vezes inclinando a cabeça como se realmente entendesse, outras vezes lambendo a mão enrugada do idoso em um gesto de conforto puro e incondicional. Naqueles momentos, seu Antônio não se sentia mais sozinho no mundo. Os outros moradores de rua da região conheciam bem aquela cena matinal. Sabiam que às 6 da manhã, Caramelo estaria na praça, e logo depois chegaria o velho com sua sacola azul. Era como um relógio, tão pontual que alguns ajustavam suas próprias rotinas baseados naquele encontro. Havia até uma certa ternura na forma como observavam de longe, respeitando aquele momento sagrado entre 2 seres solitários que haviam encontrado um no outro a família que o destino lhes negara. Ninguém se atrevia a incomodar Caramelo ou roubar sua comida, pois todos sabiam que aquele cachorro pertencia ao velho, e o velho ao cachorro,
em uma conexão que transcendia propriedade ou posse. Com o estabelecimento daquela rotina, a vida de seu Antônio ganhou nova cor. Ele que passava dias inteiros trancado em seu apartamento apertado, apenas assistindo televisão e relembrando tempos melhores, agora tinha um compromisso diário que não podia falhar. Começou a planejar suas refeições pensando em Caramelo, separando cuidadosamente as melhores partes, às vezes até sacrificando sua própria porção para garantir que o cachorro tivesse o suficiente. A sacola azul se tornou um símbolo daquela missão, e ele a mantinha sempre limpa, dobrada cuidadosamente no armário da cozinha, pronta para ser usada na manhã seguinte. Caramelo também mudou. O cachorro esquelético e desconfiado de antes havia se transformado em um animal saudável, com pelos brilhantes e músculos definidos sob a pele. Seus olhos não tinham mais aquele ar de desespero constante, substituído por uma calma confiante e uma alegria genuína. Ele ainda dormia na praça, encontrando abrigo sob o coreto nos dias de chuva e sob as estrelas nas noites quentes, mas agora não era mais um animal abandonado lutando pela sobrevivência, era simplesmente um cachorro que havia escolhido viver livre, mas amado. A interação entre eles se tornou quase ritualística. Seu Antônio chegava, Caramelo corria ao seu encontro com pulos alegres, então se sentavam juntos no banco enquanto o cachorro comia tranquilamente, sem a urgência desesperada dos primeiros dias. Depois da refeição, havia sempre uns 10 minutos de carinho, onde o velho afagava as orelhas macias do animal, passava a mão por suas costas, e Caramelo respondia com lambejos entusiasmados e aquele olhar de pura devoção que só os cachorros sabem dar. Eram momentos de paz absoluta, um oásis de afeto em meio às vidas difíceis de ambos. O idoso começou a notar pequenos detalhes sobre Caramelo. Descobriu que ele adorava quando arranhava atrás das orelhas, que seu rabo abanava mais rápido quando havia frango na sacola, que ele bocejava 3 vezes seguidas quando estava satisfeito e pronto para tirar uma soneca. Conhecia cada mancha em sua pelagem, cada cicatriz que provavelmente vinha de brigas com outros cães nos tempos difíceis, cada maneirismo que tornava aquele cachorro único no mundo. E Caramelo, por sua vez, conhecia cada tom de voz de seu Antônio, sabia quando ele estava triste pelo jeito que seus ombros curvavam mais, quando estava feliz pelo brilho diferente nos olhos. Os meses se transformaram em anos, e aquela rotina nunca foi quebrada. Chuva, sol escaldante, frio cortante do inverno, nada impedia seu Antônio de fazer sua caminhada matinal até a praça. Houve dias em que ele estava com febre, mas ainda assim foi. Dias em que seus joelhos artríticos doíam tanto que descer as escadas era uma tortura, mas ele descia. Dias em que a solidão pesava tanto que ele mal tinha forças para sair da cama, mas a lembrança de Caramelo esperando fazia levantar. O cachorro se tornará seu âncora na realidade, a prova viva de que ele ainda era necessário, de que sua existência tinha valor e propósito. A comunidade ao redor começou a ver aquela relação com outros olhos. O que antes parecia excêntrico agora era visto como inspirador. Dona Lourdes, a vizinha do apartamento ao lado, começou a guardar restos de comida para dar a seu Antônio levar para Caramelo. Seu João do açougue sempre separava os melhores ossos e se recusava a cobrar. Até o síndico do prédio, que antes reclamava quando o idoso sujava o corredor com a sacola, passou a perguntar como estava o cachorro. Havia algo na pureza daquele vínculo que tocava as pessoas, lembrando-as de que o amor verdadeiro não conhece espécies, classes sociais ou circunstâncias. Caramelo também se tornou uma presença conhecida e respeitada na região. Outros moradores de rua tentaram se aproximar dele, oferecendo comida, mas o cachorro sempre recusava educadamente, esperando apenas por seu velho. Crianças que passavam pela praça a caminho da escola aprenderam a não incomodá-lo nas manhãs, sabendo que aquele era seu horário especial. E havia uma compreensão tácita de que Caramelo, apesar de viver nas ruas, não era um cachorro qualquer, era o cachorro do seu Antônio, e isso significava algo na pequena comunidade daquele bairro esquecido. Às vezes, seu Antônio fantasiava sobre o que seria poder levar Caramelo para casa, imaginava o cachorro dormindo aos pés de sua cama, seguindo pela casa, deitando-se ao seu lado enquanto assistia televisão. Mas ele sabia que isso era impossível, e talvez fosse melhor assim. Caramelo conhecia a liberdade, tinha suas próprias aventuras durante o dia, explorava o bairro, visitava seus lugares favoritos. Aqueles 15 minutos diários eram suficientes, eram perfeitos em sua simplicidade, eram tudo o que ambos precisavam para continuar. O terceiro ano daquele relacionamento trouxe mudanças sutis, mas perceptíveis. Seu Antônio, agora com 81 anos, sentia o peso da idade cada vez mais.
Suas mãos tremiam ao segurar a sacola, seus passos eram mais lentos e incertos, e a artrite em seus joelhos havia piorado consideravelmente. O médico do posto de saúde havia recomendado que usasse bengala, mas ele se recusava teimosamente, dizendo que ainda tinha firmeza suficiente para caminhar sozinho. A verdade, que ele não admitia nem para si mesmo, era que temia parecer mais velho e frágil aos olhos de Caramelo. As idas à praça, que antes eram um passeio tranquilo de 5 minutos, agora levavam quase 15. Seu Antônio tinha que parar 2 ou 3 vezes no caminho para descansar, apoiando-se nos postes de luz enquanto recuperava o fôlego. Sua vista também estava piorando, e ele tinha dificuldade para ver a praça à distância, dependendo de reconhecer a silhueta familiar de Caramelo esperando no lugar de sempre. Mas mesmo com todas essas dificuldades, ele jamais considerou faltar um único dia. Aquele compromisso era mais importante que sua própria saúde. Caramelo também mostrava sinais da passagem do tempo, embora mais sutis. Seu pelo começava a apresentar fios grisalhos ao redor do focinho, e ele não pulava mais tão alto quando via seu Antônio se aproximar. Seus movimentos eram um pouco mais cuidadosos, mais medidos, como se suas próprias articulações também começassem a reclamar dos anos vividos nas ruas. Mas seu olhar permanecia o mesmo, cheio de amor e lealdade, e seu rabo ainda abanava com a mesma intensidade quando reconhecia seu velho amigo. Um dia, algo novo aconteceu. Seu Antônio tropeçou em uma pedra solta na calçada, a apenas alguns metros da praça. Ele caiu pesadamente, gritando de dor quando seu joelho direito bateu no concreto. A sacola azul voou de sua mão, espalhando comida pela calçada suja. Caramelo, que já o havia visto e começava a caminhar em sua direção, imediatamente começou a correr. Em segundos, o cachorro estava ao lado do idoso caído, fungando preocupado, lambendo seu rosto, chorando baixinho de uma forma que seu Antônio nunca havia ouvido antes. Calma, calma meu filho, disse o velho com a voz trêmula, tentando acalmar tanto o cachorro quanto a si mesmo. Foi só um tombo, estou bem. Mas ele não estava bem. A dor em seu joelho era intensa, e ele sentia um líquido quente escorrendo pela calça, sangue de um corte profundo. Com um grande esforço, apoiando-se em um poste próximo, ele conseguiu se levantar. Suas pernas tremiam perigosamente, e ele sabia que não deveria ter se levantado sozinho, mas não havia ninguém por perto para ajudá-lo. Caramelo permaneceu colado ao seu lado durante todo o processo, servindo quase como um apoio adicional. Quando seu Antônio finalmente conseguiu se estabilizar, mancando visivelmente, o cachorro não correu até a comida espalhada como faria normalmente. Em vez disso, ficou ao lado do velho, como se entendesse que ele precisava de apoio mais do que Caramelo precisava de comida. Juntos, caminharam lentamente até o banco, onde seu Antônio se sentou com um gemido de alívio. Você é um bom menino, sussurrou ele, afagando a cabeça de Caramelo com mãos trêmulas. Tão bom. O cachorro descansou a cabeça no colo do idoso, e ficaram assim por longos minutos, apenas respirando juntos, dois seres que se apoiavam mutuamente contra as adversidades da vida. Eventualmente, Caramelo foi buscar alguma comida que havia caído não muito longe, mas voltava ao lado de seu Antônio entre cada pedaço, como se precisasse verificar constantemente que ele estava bem. Aquele incidente serviu como um alerta para seu Antônio. Ele não era mais jovem, e os riscos de andar sozinho pelas ruas estavam aumentando. Mas ele também sabia que não poderia parar. Parar significaria abandonar Caramelo, e isso era algo impensável. Então ele fez um pacto consigo mesmo, seria mais cuidadoso, prestaria mais atenção ao caminho, talvez até aceitaria usar aquela bengala maldita. Faria o que fosse necessário para continuar seus encontros matinais com seu melhor amigo. Nas semanas seguintes, seu Antônio notou que Caramelo havia mudado seu comportamento. O cachorro agora vinha ao seu encontro mais cedo, encontrando-o no meio do caminho em vez de esperar na praça. Era como se ele entendesse que o velho precisava de ajuda, e caminhar juntos por uma distância maior era sua forma de oferecer esse apoio. Eles desenvolveram um novo ritmo, mais lento, mais cauteloso, mas não menos significativo. Se algo, aquele incidente havia fortalecido ainda mais o vínculo entre eles. As estações mudaram novamente, trazendo consigo um inverno particularmente rigoroso para a região. As manhãs eram geladas, com uma neblina densa que cobria as ruas e tornava tudo mais silencioso e fantasmagórico. Seu Antônio começou a usar um casaco velho de lã que pertencera ao seu falecido pai, e que cheirava a naftalina e memórias. Suas mãos ficavam dormentes no frio,
e ele tinha que aquecê-las no vapor da xícara de café antes de sair, preparando-se mentalmente para a caminhada que parecia cada vez mais desafiadora. Caramelo esperava todas as manhãs no mesmo lugar, enrolado sobre si mesmo para conservar calor, sua respiração criando pequenas nuvens de vapor no ar gelado. Quando via seu Antônio se aproximar, ele se levantava e abanava o rabo, mas o velho notava que o cachorro demorava um pouco mais para se mexer completamente, como se suas articulações também sofressem com o frio. Era doloroso ver seu amigo assim, e seu Antônio começou a trazer cobertores velhos que deixava na praça, criando uma espécie de ninho improvisado sob o coreto para que Caramelo pudesse se aquecer melhor. Uma manhã, seu Antônio acordou com uma sensação estranha no peito. Não era dor, exatamente, mas um desconforto persistente, uma pressão que não estava ali nos dias anteriores. Ele tentou ignorar, tomou seu café, preparou a sacola de Caramelo com o cuidado de sempre, e começou a se vestir para sair. Mas ao amarrar os sapatos, a pressão aumentou, e ele sentiu uma pontada aguda que o fez parar, respirando com dificuldade. Seu coração batia de forma irregular, acelerado demais, depois lento demais. Não hoje, ele murmurou para si mesmo, apoiando-se na mesa da cozinha. Não posso faltar hoje. Mas seu corpo estava lhe enviando sinais claros de que algo estava errado. Ele se sentou na cadeira, esperando que a sensação passasse, mas ela persistia, uma presença ameaçadora em seu peito. Olhou para o relógio na parede, já eram 6h15. Caramelo estava esperando. Caramelo sempre esperava. Com uma determinação que vinha não de força física, mas de puro amor e compromisso, seu Antônio se forçou a levantar. Pegou a sacola azul, colocou o casaco com movimentos lentos e deliberados, e saiu pela porta. As escadas pareciam uma montanha, cada degrau uma conquista individual. Ele parava a cada 3 degraus para respirar, segurando-se no corrimão com força, sentindo o mundo girar levemente ao seu redor. Quando finalmente chegou ao térreo, estava coberto de suor frio apesar do ar gelado. A caminhada até a praça foi a mais difícil de sua vida. Várias vezes ele pensou em voltar, em desistir, mas então pensava em Caramelo esperando no frio, esperando pela única refeição garantida do dia, pela única companhia constante em sua vida solitária. Como poderia decepcioná-lo? Como poderia quebrar 3 anos de uma promessa silenciosa mas absoluta? Então continuava, um passo de cada vez, apoiando-se em tudo que encontrava pelo caminho. Quando finalmente avistou a praça através da neblina, viu a silhueta familiar de Caramelo já em pé, já esperando. O cachorro começou a andar em sua direção, mas parou abruptamente. Mesmo à distância, através da névoa, era como se ele sentisse que algo estava errado. Caramelo começou a andar mais rápido, depois a trotar, depois a correr. Quando chegou até seu Antônio, o cachorro começou a choramingar alto, circulando o velho, fungando suas pernas, claramente angustiado. Está tudo bem, meu filho, mentiu seu Antônio, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Estou só um pouco cansado hoje. Ele estendeu a sacola com mãos trêmulas, e Caramelo a ignorou completamente, algo que nunca havia feito antes. Em vez disso, o cachorro pressionou seu corpo contra as pernas do idoso, como se tentando sustentá-lo, ou talvez consolá-lo, talvez ambos. Juntos, mais lentos do que nunca, eles alcançaram o banco. Seu Antônio se deixou cair nele com um suspiro profundo, e imediatamente Caramelo pulou ao seu lado, algo que ele raramente fazia, respeitando sempre o espaço pessoal do velho. Mas agora ele se deitou parcialmente no colo do idoso, seu calor penetrando através do casaco de lã, sua presença sólida e reconfortante. Seu Antônio passou a mão pelos pelos ásperos do cachorro, sentindo as batidas do coração animal contra seu próprio peito problemático. Ficaram assim por mais tempo do que o normal, talvez meia hora, talvez mais. O tempo parecia ter perdido significado. Caramelo não tocou na comida, permanecendo vigilante ao lado de seu amigo humano, como se soubesse que este momento era mais importante do que qualquer refeição. E talvez soubesse mesmo. Os animais têm uma sabedoria antiga sobre estas coisas, uma capacidade de sentir o que nós humanos preferimos negar. No dia seguinte, seu Antônio não apareceu. Caramelo esperou no lugar de sempre, sentado ereto, alerta, seus olhos fixos na direção de onde seu amigo sempre vinha. 6 horas chegou e passou. 6h15. 6h30. O cachorro não se moveu, sua postura permanecendo tensa, expectante. Ele sabia o horário com a precisão instintiva dos animais,
aquele relógio biológico que nunca erra. E ele sabia que algo estava errado. As horas passaram devagar. Outros moradores de rua começaram a se mexer pela praça, alguns olharam curiosamente para Caramelo, notando sua vigília incomum. Um deles, um homem jovem chamado Rodrigo que às vezes conversava com seu Antônio, se aproximou do cachorro e tentou oferecer um pedaço de pão. Caramelo rosnou baixinho, não aceitou, seus olhos nunca desviando da rua. Rodrigo entendeu e se afastou, respeitoso. Meio-dia chegou, e Caramelo ainda estava esperando. Seu estômago ronquejava de fome, mas ele não saiu para procurar comida em outros lugares como faria normalmente. Ele esperou. A tarde veio, trazendo um pouco mais de calor que derreteu a geada matinal, mas o cachorro permaneceu imóvel como uma estátua de lealdade. Alguns passantes pararam para observá-lo, tocados por aquela cena de devoção pura, mas ninguém sabia o que fazer. Quando a noite caiu, Caramelo finalmente se mexeu, mas não para ir embora. Ele se deitou no local onde seu Antônio sempre sentava no banco, enrolou-se sobre si mesmo, e continuou esperando. Seus olhos permaneceram abertos, vigilantes, fixados na rua escura. Às vezes suas orelhas se erguiam ao menor som, esperançoso de que fossem os passos familiares de seu amigo. Mas eles nunca vieram. O que Caramelo não sabia, não podia saber, era o que havia acontecido com seu Antônio. Na noite anterior, depois de voltar daquela última visita difícil à praça, o velho havia sentido a dor no peito intensificar. Ele tinha tomado seu remédio do coração, tinha se deitado para descansar, tentando acalmar a sensação crescente de que algo estava muito errado. Por volta das 3 da madrugada, a dor se tornou insuportável, irradiando pelo braço esquerdo, subindo pelo pescoço. Ele conseguiu alcançar o telefone, discar para a emergência, antes de desmaiar na cama. A ambulância chegou 20 minutos depois, arrombou a porta quando ninguém atendeu. Encontraram seu Antônio inconsciente mas ainda vivo, levaram-no às pressas para o hospital municipal. Lá, os médicos trabalharam freneticamente para estabilizá-lo. Infarto agudo do miocárdio, disseram. Grave. Ele precisaria ficar internado por tempo indeterminado. Não havia família para avisar além do filho que morava no exterior, e que foi contatado apenas no final da manhã devido ao fuso horário. Enquanto seu Antônio lutava pela vida em uma cama de hospital, conectado a máquinas que bipavam monotonamente, Caramelo esperava na praça fria. Não havia forma de o cachorro saber o que havia acontecido. Para ele, seu amigo havia simplesmente desaparecido, quebrando 3 anos de uma rotina infalível. E então ele fez a única coisa que sabia fazer, esperou. Esperou com a fé inabalável que apenas os cachorros possuem, a crença absoluta de que seu humano voltaria. O segundo dia chegou, e com ele mais esperança renovada. 6 da manhã encontrou Caramelo novamente em seu posto, sentado ereto, olhos fixos na rua. Mas novamente, seu Antônio não apareceu. O cachorro não comeu naquele dia também, recusando qualquer oferenda de estranhos. Dona Lourdes, a vizinha do idoso, passou pela praça a caminho do mercado e reconheceu Caramelo. Ela sabia sobre o velho estar no hospital, os vizinhos já comentavam, mas não sabia como comunicar isso ao cachorro que esperava fielmente. Ela tentou se aproximar, chamando Caramelo gentilmente, mas o cachorro não permitiu. Ele rosnou, não agressivamente, mas defensivamente, deixando claro que não queria ser incomodado, que estava ocupado esperando. Dona Lourdes deixou um saco com comida a uma distância segura e foi embora, o coração pesado. Caramelo olhou para a comida, seu estômago gritando de fome depois de 2 dias sem comer, mas não se moveu. Ele esperou. O terceiro dia foi igual. E o quarto? E o quinto? Caramelo estava visivelmente mais magro, seus ossos começando a aparecer novamente sob o pelo que havia ficado opaco e sujo. Sua vigília começou a chamar a atenção do bairro inteiro. As pessoas começaram a trazer comida, água, cobertores. Alguns tentavam levá-lo embora, oferecendo-lhe um lar, mas Caramelo sempre recusava, às vezes tendo que usar de agressão para manter seu posto. Ele não queria um novo lar. Ele queria seu velho amigo de volta. Foi Rodrigo, o jovem morador de rua, quem finalmente tomou uma atitude. Ele conhecia a história de seu Antônio e Caramelo, havia testemunhado aquele vínculo crescer ao longo dos anos. Ver o cachorro definhar lentamente, se recusando a comer ou se mover, esperando por alguém que não viria, era doloroso demais. Na manhã do 6º dia,
ele decidiu investigar o que havia acontecido com o velho. Rodrigo foi até o prédio de seu Antônio, conversou com os vizinhos, e descobriu sobre a hospitalização. Ficou sabendo que o idoso estava estável, mas ainda em observação, que levaria pelo menos mais uma semana até receber alta. Armado com essa informação, ele voltou à praça, determinado a fazer Caramelo entender de alguma forma, mesmo sabendo que era impossível explicar a situação a um cachorro. Caramelo, ele disse suavemente, sentando-se no chão perto do cachorro, mas não perto demais para não assustá-lo. Eu sei que você não entende minhas palavras, mas preciso que ouça. Seu Antônio não te abandonou. Ele está doente, está no hospital. Ele voltaria se pudesse, você sabe disso no fundo do seu coração de cachorro. Mas enquanto isso, você precisa comer. Precisa sobreviver. Porque quando ele voltar, e eu acredito que ele vai voltar, ele vai querer te ver saudável e forte, não morrendo aqui de fome e saudade. Caramelo olhou para Rodrigo com aqueles olhos castanhos profundos, e por um momento pareceu haver uma compreensão ali, uma fagulha de reconhecimento de que este humano estava tentando ajudar. Rodrigo pegou um pedaço de pão do saco que Dona Lourdes havia deixado dias atrás e o ofereceu lentamente. Caramelo fungou, hesitou, olhou novamente para a rua como se dando a seu amigo uma última chance de aparecer. Então, finalmente, aceitou o pão. Foi uma pequena vitória, mas uma vitória. Nos dias seguintes, Rodrigo voltou regularmente, sempre no mesmo horário que seu Antônio costumava vir, criando uma nova rotina para Caramelo. Ele não tentava substituir o velho, isso seria impossível, mas oferecia uma presença consistente, comida regular e palavras gentis. Gradualmente, Caramelo começou a aceitar essa nova realidade temporária, embora seus olhos ainda procurassem na multidão pela figura curvada que ele amava. Dona Lourdes também se envolveu mais ativamente. Ela visitava o hospital para ver seu Antônio, e sempre que voltava, passava pela praça para dar notícias a Caramelo, mesmo sabendo que o cachorro não entendia suas palavras. Mas talvez ele entendesse o tom, a gentileza, a preocupação genuína. Ele está melhorando, ela dizia, acariciando a cabeça do cachorro que agora permitia seu toque. Seu velho está lutando para voltar para você. E seu Antônio estava realmente lutando. No hospital, preso àquela cama branca e estéril, conectado a fios e tubos, ele pensava em Caramelo constantemente. Nos momentos de semiconsciência, quando os remédios deixavam sua mente nebulosa, ele murmurava o nome do cachorro, preocupado. Caramelo está esperando, dizia às enfermeiras confusas. Preciso ir, ele está esperando. Os médicos achavam que era delírio causado pela medicação, mas Dona Lourdes sabia a verdade quando ia visitá-lo. Ele está bem, ela mentia gentilmente, não querendo preocupar o velho com o fato de que Caramelo havia passado dias sem comer, esperando fielmente. Rodrigo está cuidando dele. O cachorro está sendo alimentado todos os dias. Isso trazia algum conforto a seu Antônio, permitindo que ele focasse em sua recuperação. Mas o brilho em seus olhos só voltava quando Dona Lourdes prometia que logo, muito em breve, ele poderia voltar para casa e reencontrar seu amigo. O filho de seu Antônio, Marcelo, conseguiu tirar alguns dias de folga e voo do exterior para ver o pai. Era a primeira vez em 3 anos que eles se viam pessoalmente, e a reunião foi emocionante mas também reveladora. Marcelo ficou chocado ao ver como o pai havia envelhecido, como estava frágil. E ficou ainda mais chocado quando, em vez de perguntar sobre a família, sobre os netos que mal conhecia, a primeira coisa que seu Antônio quis saber foi sobre Caramelo. Pai, é só um cachorro de rua, Marcelo disse sem pensar, e imediatamente se arrependeu ao ver a expressão de dor no rosto do velho. Não, seu Antônio respondeu com uma firmeza surpreendente para alguém em seu estado. Ele não é só um cachorro. Ele é minha família. Ele é o motivo pelo qual eu levanto todas as manhãs. Ele me manteve vivo depois que sua mãe morreu, depois que você foi embora. Então não me diga que é só um cachorro. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de verdades não ditas e culpas antigas. Marcelo, para seu crédito, entendeu. Naquele momento, olhando para o pai na cama de hospital, ele compreendeu o quanto havia estado ausente, o quanto aquele animal havia preenchido o vazio que ele, o filho, havia deixado. Me desculpe, pai, ele disse finalmente, sua voz embargada. Você tem razão. Quando você sair daqui, eu vou com você visitar Caramelo. Quero conhecer esse cachorro que é tão importante para você. Essa promessa acendeu algo em seu Antônio.
Ele começou a se esforçar mais na fisioterapia, a comer melhor, a seguir todas as recomendações médicas com um rigor que surpreendia a equipe hospitalar. Ele tinha um objetivo agora, uma razão concreta para se recuperar rápido. Precisava voltar para Caramelo. Precisava garantir que seu amigo soubesse que não havia sido abandonado, que o amor entre eles era forte demais para ser quebrado por algo tão mundano quanto doença. Enquanto isso, na praça, Caramelo estabeleceu uma nova rotina, mas nunca abandonou completamente a antiga. Ele aceitava a comida de Rodrigo e de Dona Lourdes, permitia alguns carinhos, mas todos os dias, religiosamente às 6 da manhã, ele ainda se sentava em seu posto e esperava por 15 minutos. Era como se ele mantivesse uma chama de esperança acesa, uma vigília diária em honra ao amigo ausente. Depois desses 15 minutos sagrados, ele voltava a aceitar a ajuda dos outros, mas aquele tempo era reservado exclusivamente para seu Antônio. 15 dias após ser internado, seu Antônio finalmente recebeu alta hospitalar. Os médicos ainda estavam apreensivos, ele precisaria de cuidados contínuos, medicação rigorosa, nada de esforços físicos. Marcelo tentou convencer o pai a ir morar com ele no exterior, onde poderia ter melhor atendimento médico e companhia constante. Mas seu Antônio recusou categoricamente. Minha vida é aqui, ele disse simplesmente. Caramelo é aqui. Na manhã marcada para alta, seu Antônio acordou antes do amanhecer, ansioso. Marcelo dormia em uma cadeira ao lado da cama, e o velho o observou por um momento, sentindo uma mistura de amor e tristeza. Seu filho havia vindo, estava ali, e isso significava algo. Mas eles haviam se tornado estranhos, separados por anos e quilômetros e escolhas diferentes de vida. Talvez nunca recuperassem o que haviam perdido, mas talvez pudessem construir algo novo. Marcelo, ele chamou suavemente, acordando o filho. Está na hora. Vamos ver Caramelo. O jovem despertou, desorientado por um momento, depois lembrou onde estava e por quê. Pai, são 5 da manhã. E o médico disse que você precisa de repouso. Mas seu Antônio já estava se levantando, movendo-se com uma determinação que não demonstrara em semanas. 6 horas, ele disse. Preciso estar lá às 6 horas. Esse é o nosso horário. Marcelo entendeu que não adiantava discutir. Ajudou o pai a se vestir, pegou a cadeira de rodas que o hospital insistiu que levassem, e juntos saíram para a rua ainda escura. No caminho, pararam em uma padaria que já estava abrindo, e seu Antônio comprou pão fresco, alguns pedaços de queijo e presunto. Para Caramelo, ele explicou, preparando a sacola com o mesmo cuidado de sempre, mesmo com as mãos ainda tremendo. Chegaram à praça 5 minutos antes das 6. A neblina matinal cobria tudo, criando um cenário etéreo e silencioso. Caramelo estava lá, como sempre, sentado em seu posto, esperando. Mas ele estava diferente. Mais magro, mais sujo, com um ar de tristeza que não estava lá antes. Quando a cadeira de rodas de seu Antônio entrou em seu campo de visão, o cachorro não reagiu imediatamente, como se não confiasse em seus próprios olhos. Caramelo, seu Antônio chamou, sua voz fraca mas carregada de emoção. Meu filho, eu voltei. Foi como se um raio tivesse atingido o cachorro. Caramelo levantou-se de um salto, suas orelhas se ergueram, e por um segundo ele ficou completamente imóvel, processando. Então ele começou a correr. Correu como não corria há anos, com a velocidade e a energia de um cachorro jovem, atravessando a praça em segundos. Ele chegou até a cadeira de rodas e literalmente se jogou no colo de seu Antônio, chorando, ganindo, lambendo o rosto enrugado do velho, o pescoço, as mãos, qualquer parte dele que pudesse alcançar. Seu corpo inteiro tremia de alegria e alívio. Seu Antônio abraçou o cachorro com força, também chorando, suas lágrimas se misturando aos pelos caramelo agora úmidos. Eu sei, ele sussurrava. Me desculpe por ter demorado. Me desculpe por ter te deixado esperando. Marcelo observava a cena com lágrimas nos próprios olhos. Ele havia viajado o mundo inteiro, visto muitas coisas, mas nunca havia testemunhado amor tão puro, tão genuíno quanto aquele entre seu pai e aquele cachorro de rua. Naquele momento, ele entendeu completamente. Entendeu porque o pai havia arriscado sua saúde para fazer aquelas caminhadas diárias. Entendeu porque havia se recusado a ir morar no exterior. Aquilo não era apenas sobre alimentar um animal. Era sobre amor, sobre lealdade, sobre ter um propósito e alguém que precisava de você.
Eles ficaram assim por longos minutos, homem e cachorro reunidos, enquanto o sol começava a nascer por trás dos prédios, pintando o céu de laranjas e rosas. Finalmente, seu Antônio abriu a sacola e começou a oferecer comida para Caramelo. O cachorro comeu com apetite, mas diferente de antes, parava a cada 2 ou 3 pedaços para olhar para seu amigo, como se precisasse confirmar constantemente que ele estava realmente ali, que não era um sonho. Pai, Marcelo disse depois de um tempo, sua voz hesitante. Eu estava pensando, meu voo de volta é só daqui a 3 dias. E bem, aquele prédio onde você mora não permite cachorros, mas e se eu ficasse mais tempo? Posso trabalhar remotamente. Posso ajudar você a procurar um apartamento no térreo, algo com um quintal pequeno talvez. Algo onde Caramelo possa morar com você. Seu Antônio olhou para o filho, surpreso. Você faria isso? Marcelo sorriu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Deveria ter feito há muito tempo. Deixe eu fazer isso por você agora, pai. Por você e por Caramelo. O velho segurou a mão do filho, apertando-a com gratidão. E Caramelo, como se entendesse que algo importante estava acontecendo, colocou uma pata sobre as mãos unidas dos 2 humanos, selando aquele pacto. Naquele momento, enquanto o sol finalmente rompia acima do horizonte, iluminando a praça velha e esquecida, 3 seres encontraram algo que todos buscavam: família. Não a família definida por sangue ou espécie, mas a família escolhida, construída sobre amor, sacrifício e lealdade. E talvez, pensou seu Antônio, essa fosse a única família que realmente importava no final das contas. As 3 semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Marcelo, fiel à sua palavra, cancelou seu voo de volta e se dedicou a encontrar uma nova moradia para o pai. Não foi fácil. A maioria dos proprietários recusava inquilinos idosos com cachorros de rua, especialmente um cachorro adulto sem raça definida e sem histórico veterinário. Mas Marcelo persistiu, usando suas economias para oferecer adiantamentos maiores, garantias extras, qualquer coisa que tranquilizasse os proprietários desconfiados. Enquanto isso, seu Antônio voltou à sua rotina diária com Caramelo, embora modificada por suas limitações físicas. Marcelo levava de carro até a praça todas as manhãs às 6, esperava pacientemente enquanto pai e cachorro compartilhavam seu tempo juntos, depois os levava de volta. Ele começou a conhecer Caramelo, e para sua surpresa, desenvolveu um afeto genuíno pelo animal. Havia uma dignidade no cachorro, uma nobreza em sua lealdade que era impossível não respeitar. Marcelo também levou Caramelo ao veterinário, algo que o cachorro nunca havia experimentado em sua vida. Apesar do medo inicial, Caramelo se comportou surpreendentemente bem, como se entendesse que aquelas pessoas estavam tentando ajudá-lo. O veterinário estimou que ele tinha cerca de 8 anos, uma idade respeitável para um cachorro de rua. Ele precisava de vacinas, tratamento para vermes e cuidado dental. Mas, no geral, estava em boa forma, um testemunho dos anos de alimentação consistente de seu Antônio. Finalmente, depois de muita procura e alguns milagres pequenos, Marcelo encontrou o lugar perfeito. Era um pequeno apartamento térreo em um prédio antigo a apenas 3 quarteirões da praça onde tudo havia começado. Tinha um minúsculo quintal nos fundos, um pedaço de terra com grama irregular e uma árvore velha, mas era espaço suficiente para Caramelo. E o melhor de tudo, a proprietária, uma senhora viúva que morava no apartamento de cima, adorava cachorros e ficou encantada com a história de seu Antônio e Caramelo. O dia da mudança foi emocionante e caótico. Seu Antônio não tinha muitas posses para transportar de seu antigo apartamento, uma vida inteira cabendo em algumas caixas. Mas cada objeto tinha memórias, e Marcelo escutava pacientemente enquanto o pai contava histórias sobre cada fotógrafa, cada bibelo, cada pedaço de sua vida. Era uma forma de recuperar o tempo perdido, de conhecer o homem que seu pai havia se tornado durante sua ausência. Quando chegou a hora de trazer Caramelo para a nova casa, todos estavam nervosos. Como ele reagiria a estar dentro de um espaço fechado depois de passar toda sua vida nas ruas? Seria muito estressante para ele? Mas, novamente, Caramelo surpreendeu a todos. Quando seu Antônio chamou, mostrando-lhe o novo espaço, o cachorro entrou cautelosamente, fungando tudo, explorando cada canto. Ele parecia entender que este era um novo começo, um presente dado por amor. O quintal se tornou o lugar favorito de Caramelo. Ele ainda tinha liberdade de ver o céu, sentir a grama sob suas patas,
mas agora tinha também um abrigo, uma casa, uma família. Seu Antônio mandou fazer uma casinha de cachorro sob a árvore, forrou-a com cobertores macios, e Caramelo parecia genuinamente feliz com seu novo lar. Mas toda noite, sem falha, depois de explorar o quintal, ele subia os degraus da varanda e se deitava aos pés da cama de seu Antônio, escolhendo a companhia do amigo sobre liberdade absoluta. Marcelo precisou eventualmente voltar ao exterior, suas responsabilidades o chamavam de volta. Mas agora era diferente. Ele ligava para o pai 3 vezes por semana, não apenas no Natal e aniversários. Mandava dinheiro regularmente para ajudar com as despesas, especialmente com Caramelo. E prometeu visitar a cada 3 meses, uma promessa que dessa vez ele pretendia manter. A quase perda do pai havia reordenado suas prioridades, lembrando-lhe do que realmente importava na vida. Dona Lourdes e Rodrigo também permaneceram presentes nas vidas de seu Antônio e Caramelo. Eles visitavam regularmente, trazendo guloseimas para o cachorro e companhia para o velho. Rodrigo, inspirado pela transformação que havia testemunhado, começou a buscar ajuda para sair das ruas, aceitando a oferta de Marcelo para ajudá-lo financeiramente nessa transição. A bondade havia criado uma onda de bondade, tocando vidas de formas inesperadas. Os meses passaram tranquilos. Seu Antônio se recuperou mais do que os médicos esperavam, revigorado pela felicidade de ter Caramelo vivendo com ele. Eles desenvolveram novas rotinas, mais adequadas à nova realidade. Passeios curtos pela manhã, não mais até a praça distante, mas ao redor do quarteirão, com seu Antônio apoiando-se em sua bengala e Caramelo caminhando pacientemente ao seu lado, adaptando seu passo ao do velho. A proprietária do prédio, Dona Rosa, se tornou também uma amiga. Ela frequentemente se juntava a eles no quintal à tarde, tomando café enquanto observava Caramelo perseguir borboletas ou simplesmente deitar ao sol. Vocês dois se salvaram mutuamente, sabem disso? Ela disse uma vez, e seu Antônio apenas sorriu, porque sabia que era verdade. Ele havia salvado Caramelo da fome e do abandono, e Caramelo havia salvado ele da solidão e do desespero. Era uma troca justa, um amor que fluía em ambas as direções igualmente. Às vezes, em noites calmas, seu Antônio se sentava no quintal sob as estrelas com Caramelo deitado a seus pés, e refletia sobre sua jornada. Pensava em como um simples ato de bondade havia se transformado em algo tão profundo, em como um cachorro de rua havia se tornado sua razão de viver. Pensava na fragilidade da vida, em como eles quase haviam perdido um ao outro, mas a lealdade e o amor haviam prevalecido. Você sabe, Caramelo, ele dizia, coçando atrás das orelhas do cachorro que agora estavam sempre limpas e bem cuidadas. Dizem que os humanos são superiores porque podemos pensar, criar, planejar o futuro. Mas você me ensinou que essas não são as coisas mais importantes. Você me ensinou sobre lealdade sem condições, sobre amor sem expectativas, sobre estar presente mesmo quando é difícil. Talvez você seja o professor e eu o aluno. Caramelo, como sempre, não respondeu com palavras. Mas ele ergueu sua cabeça, olhou para seu velho amigo com aqueles olhos castanhos profundos cheios de compreensão e afeto, e lambeu gentilmente sua mão. Era linguagem suficiente. Era comunicação perfeita. Era amor em sua forma mais pura. E assim eles viveram, dois seres improváveis unidos pelo destino e pela bondade, provando que família não é sobre sangue ou espécie, mas sobre escolha, compromisso e amor incondicional. No final, essa talvez seja a única história que realmente importa, a única verdade universal que atravessa todas as barreiras, que o amor, em qualquer forma que venha, é o que nos mantém humanos, o que nos mantém vivos, o que torna esta existência difícil e breve algo digno de ser vivida. E enquanto as estrelas brilhavam acima do pequeno quintal, iluminando o homem e cachorro sentados juntos em paz profunda, o universo testemunhava mais um exemplo daquilo que sempre soube, que às vezes as conexões mais improváveis criam as histórias mais bonitas, e que no final, amor é amor, não importa quem ou o que você ama. É sempre, sempre suficiente.